Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas, agora estaremos formatando um conjunto de dados para aplicarmos mais conceitos de otimização dentro do Excel. Então vamos lá. A gente tem aqui essa planilha de teste, mas vamos fazer uma planilha aqui do zero. Como que a gente faz planilha? Não, uma aba do zero. Eu aperto com o botão direito, ó, e vou em inserir. Aí eu clico aqui em OK. Pronto, ela me gera uma nova aba. Essa planilha de teste aqui eu vou jogar ela para cá. Ó. Até uma dica. Como que a gente faz esse gerenciamento de abas aqui dentro do Excel? O que acontece? Temos aqui essa planilha 18 que eu acabei de criar, planilha de testes, atalhos, tal. Cada uma aqui é uma aba. E aí o que acontece? Muitas vezes você quer que essa aba aqui ela vá lá para o final da fila. Então ó, você aperta e segura nela e movimenta até que ela chegue aqui ao final. Então vamos deixar ela aqui no final, porque não vamos utilizar ela mais por enquanto, ok? Então eu criei essa nova aba aqui, onde a gente vai criar um material para poder aplicar os conceitos de otimização, tá bom? O que acontece, pessoal? Aqui é a nossa tabela de atalhos do Excel que a gente teve aí nas últimas aulas. Vou tirar aqui esse preenchimento em amarelo, não tem mais necessidade. Vou excluir aqui essa linha, excluir isso aqui também. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai criar uma tabela aqui que ela vai mostrar alguns detalhes. Então, vamos lá. A gente vai criar pelo seguinte. Aqui nessa parte de cima a gente vai criar o título da tabela. Então aqui embaixo é que vai começar os campos iniciais, né? Então seriam, vamos colocar aí, vendedor. Então o nome de cada vendedor. O produto. A quantidade que foi vendida, né? Produto, a quantidade, o custo unitário. A gente pode ir escrevendo assim, depois a gente organiza a formatação, tá, pessoal? Então, ok. Custo unitário, vendedor, produto, quantidade, custo unitário, subtotal. Depois, subtotal. Acho que por enquanto já chega. Então, perfeito. Aqui, ó, sempre lembra para selecionar tudo, para a gente formatar tudo de uma vez. Clica aqui nesse quadradinho e ele seleciona tudo. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é dar 2 cliques aqui, ó, para que ele adeque cada coluna ao seu tamanho ideal. Perfeito. Então a gente vai considerar alguns dados fictícios. Então aqui a gente vai ter o vendedor João, aqui o vendedor Marcos, aqui o vendedor Eduardo. Vamos fazer por linha, melhor. Então, vamos colocar data também. Então aperta com o botão direito. Como que eu faço para incluir aqui, clicando pelo mouse mesmo, para incluir uma nova coluna, você vem aqui em inserir, coluna inteira. E aí a gente vai colocar aqui, ó, a data. Então aqui vão ser as vendas em agosto de 2024. Então eu vou mesclar todas essas células para que elas virem uma só. Então clico aqui em mesclar e centralizar e coloco vendas em outubro ou em agosto de 2024. E aí, ó, o que acontece? Vou colocar aqui. Na data do dia 1 do 5 ou 1 do 8 de 2024. Outra dica de otimização, pessoal. Muitas vezes vocês estão clicando, criando aqui um texto, e aí vocês
dão um Enter e aí o teclado ele vem, a célula vem aqui para baixo, só que vocês queriam que ela continuasse aqui nesse sentido, ó. Aí você vai ter que ir com o mouse e clicar, né? Essa é a maneira que todo mundo faz. Uma maneira de otimizar isso é quando, para a questão de movimentação, vamos supor, terminei de escrever, se você der um Enter, ele vai ir para baixo. Agora, se você clicar aqui em Tab, que geralmente é uma tecla que está acima do Caps Lock, que é uma teclazinha que tem a cor, quando você liga ela, qualquer texto que você escrever, ele vai ficar na formatação maiúscula. Então, o que acontece? Você vai encontrar essa palavra, então, com essa tecla com o nome Tab. Ou então vão ser duas setas, uma para a esquerda, outra para a direita, na mesma tecla, que também é conhecido como Tab. Então, ó, você escreveu a data, você aperta Tab, ele já vai para a segunda linha, para a segunda coluna, no caso. E aí aqui a gente vai botar o vendedor João. Aqui iremos botar o produto televisão. Aqui a quantidade, vamos supor que ele vendeu 2, né, nesse dia. E o custo unitário, vamos colocar aí R$2.000. Aqui, ó, vocês vejam que eu não estou me preocupando para a questão de formatação do texto em si. Estou escrevendo aqui do jeito que está naturalmente. Aqui tem uns que está ficando para a esquerda, outros para a direita. Aqui não tem o símbolo do dinheiro. Enfim, eu não estou me preocupando com isso agora. A gente só está preenchendo as informações depois que a gente vai tratar os dados, tá bom? Então, perfeito. No dia 1/8/2024, o João vendeu o produto televisão, vendeu 2 unidades, onde cada uma custou R$2.000. No dia 1/8 também, o vendedor Emerson vendeu um celular, apenas um, no valor de R$3.000. Já no dia 1/8/2024, o vendedor Elias vendeu uma cama, ou melhor, um armário. Opa, não pode colocar o número aqui, é só armário. No valor de R$750. No dia 1/8/2024, o vendedor Ramon vendeu um sofá de R$2.000. Opa. Vamos melhorar. Aqui está muito só uma unidade. Vamos colocar 2 unidades aqui para o Ramon. O João vendeu 3 televisões. Aqui foram 3 armários. E aí um celular. Beleza. Ok. Então no dia 1 teve isso de venda. Depois lá pelo dia... Aí vamos lá. No dia 3/8, o João vendeu outra televisão, só que só foi uma, no valor de R$3.000 também, porque essa era uma televisão mais tecnológica. E vendeu também um celular, vendeu um celular no valor, não, 3 celulares no valor de R$1.000 cada um. Já o vendedor Elias
ele vendeu 5 armários de R$800. No dia 4/8/2024, o Ramon vendeu um celular de R$4.000. Opa, 4.000. E no dia 5/8/2024, o Emerson vendeu um micro-ondas no valor de 3 micro-ondas no valor de R$500. Então, perfeito. Esses daqui são alguns dados para a gente poder trabalhar em cima deles. Então, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa de tudo, lembrem-se do seguinte. Essas informações aqui são informações que estão dentro do Excel, mas elas não estão no formato de tabela. E se não está no formato de tabela, a gente fica muito engessado em certas análises que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo que a gente vai estar tratando é a respeito de transformar isso aqui em uma tabela. E como que a gente faz? Primeira coisa, você seleciona aqui todos os campos, vem aqui em formatar a tabela, e aí eu gosto dessa daqui, então vou colocar essa aqui, ó. Ele pergunta, minha tabela tem cabeçalhos? Ela tem. Pronto. Aqui ele já criou filtros, já mudou, alterou tudo certinho. E aí, ó, para organizar o tamanho das colunas certinhos, eu seleciono aqui todas as células, dou 2 cliques, pronto. Automaticamente ele já me alterou tudo isso aqui para mim. E além disso, eu quero que tudo fique centralizado. Pronto. E eu quero que isso aqui ele fique negrito, porque é representando as vendas em agosto. E tá perfeito já. Ótimo. O que acontece, pessoal? Aqui a gente fez todo o esboço das vendas entre o dia 1 e o dia 5 de agosto, para a gente poder fazer as análises, ok? Então essa aula só foi mesmo para a gente montar as vendas. E aí, detalhe, vamos só formatar ela da melhor maneira possível. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter o quê? Vai ter data. O próprio Excel muitas vezes ele já entende que isso aqui é data, então ele já selecionou, ó, o formato data. Perfeito. Essa coluna aqui é geral. Ok, ela pode ser geral porque é nome, então nome está tranquilo. Essa aqui também é geral porque é nome. Essa aqui a gente já pode colocar ela como um número. Então, ó, coloquei como um número. E aí o que acontece? Muitas vezes, se nessas vendas aqui, não tem como você vender meia televisão, não tem como você vender 2,5 televisões. Então, sempre aqui vão ser números inteiros. Por quê? Porque aqui não tem como você vender coisas que pela metade. Então, por exemplo, não tem como você vender 2,7 micro-ondas. Resumindo, então aqui sempre vão ser números inteiros. Se são números inteiros, não tem necessidade de ter uma vírgula depois aqui das casas decimais e tudo ser zerado. Então, como que a gente faz para tirar essas casas decimais aqui depois da vírgula? Você vai passar o mouse aqui, ó, e vai clicar em diminuir casas decimais. Então, ó, toda vez que você clica, você vai tirando uma casa decimal. Pronto. Agora você só tem uma casa decimal. E aí, detalhe.
Então aqui ele já está representando a quantidade e está em formato de número. É isso mesmo, número. Perfeito. Aí agora o que acontece? Aqui a gente tem o custo unitário. Só que o que acontece? Aqui a gente colocou só os valores, que a gente sabe que é em reais, mas o Excel não sabe ainda que é em reais. Então a gente vai vir aqui, ó, e clicar e colocar em moeda. Por quê? Automaticamente ele vai botar o RS antes. E qualquer valor que eu colocar aqui, eu não preciso botar o RS antes. Ó. Se eu colocar aqui 1000, opa. Se eu colocar aqui no lugar de 2000, 1000, automaticamente ele já vai me alterar o RS. Então eu não vou ter mais necessidade de ficar mudando isso aqui. Ele já reconheceu que isso aqui é um valor em moeda. Perfeito, pessoal. Então o que acontece? Agora a gente já formatou a nossa planilha, já colocou ela como tabela. Então agora qualquer elemento que a gente quiser, a gente já consegue. E aí o que é interessante? Agora a gente começa a aprofundar um pouco mais. Por quê? Então eu clico aqui em qualquer célula da minha tabela e venho aqui em design da tabela. O que acontece? Agora eu venho aqui, ó, e clico em linha de totais. Então automaticamente ele já vai me dar o valor aqui, o nome total. E aqui eu vou colocar os itens que eu quero. Igual, por exemplo, aqui não faz sentido eu colocar nenhuma métrica. Então eu coloco um tracinho ou deixo em branco. Vou deixar em branco. O produto aqui também não faz nenhum sentido a gente colocar uma métrica. Por quê? Porque não tem como eu calcular a média de televisão, de celular. Isso aqui é para números inteiros que a gente faz isso. Já que a questão da quantidade já me interessa. Por quê? Porque aqui eu posso saber quantos produtos foram vendidos no total. Então, ó, não me interessa o valor nessa coluna aqui. Me interessa o seguinte: qual a quantidade de produtos vendidos do João? Foi tanto no dia tal, tanto no dia tal, enfim. Se eu juntar do dia 1 ao dia 5, qual vai ser a minha quantidade de produtos vendidos? Não me importa se é um sofá, se é uma televisão, se é um armário, se é um micro-ondas, não me importa. Me importa que eu quero saber quantos produtos saíram da loja. Então, esse aqui é uma métrica que ela vai me falar. Então, eu aperto com o botão direito aqui, ó, e eu vou e coloco. Posso escolher a média, a contagem, contar números, máximo, mínimo, vou colocar a soma, que é o que nos interessa. Então, eu sei que do dia 1 ao dia 5 saíram 22 produtos da loja, foram vendidos. Entre eles estão televisão, celular, armário, sofá, micro-ondas, enfim. Perfeito. E aí agora, o que acontece? Aqui a gente tem mais um item importante, que seria o quê? A questão do custo unitário. Então, o que acontece? O custo unitário aqui, o que acontece? Na verdade, aqui eu não vou colocar nada. Por quê? Porque se eu somar esse custo unitário aqui, ele não vai me trazer uma métrica. Por quê? O que acontece? O João, no dia 1/8/2024, ele vendeu 3 televisões a R$2.000 cada uma, o valor unitário. Então, o João, na verdade, ele fez no dia 1/8/2024 R$6.000 com a televisão. Sendo que aqui ele está representando apenas o custo unitário. Então, não tem necessidade de eu colocar esse valor aqui, esse somatório. Porque esse somatório ele não vai me trazer um resultado. Ele não vai me trazer uma métrica. Ele vai me trazer o que eu posso colocar seria o quê? Uma média. Por que eu colocaria uma média? Ou melhor, a média daria esse valor aqui, ó. Então eu sei que o que esse 1894,44 me fala? Ele fala o seguinte: olha, dos produtos vendidos entre o dia 1 e o dia 5 de agosto de 2024, o custo unitário médio dos produtos vendidos foi em torno de 1.894. Então, ó, a gente tem produtos aí de R$500, de 4.000, de 800, de 1.000, enfim. Essa métrica aqui de média não é nem muito interessante botar a média aqui, mas só para vocês entenderem. Isso aqui, ó, ele está pegando simplesmente esses valores.
ele não quer saber se teve 10 vendas de televisão a R$ 2.000. Ele quer saber que desses valores aqui foi uma média de 1.894. Então, uma outra métrica que poderia ser utilizada, que talvez seja até melhor do que essa, seria a questão de a gente colocar valores máximos. Então, o que que acontece? Sem olhar a tabela inteira, eu consigo colocar aqui o valor, já selecionei aqui, ó, o valor máximo. O que que acontece? Da tabela inteira, eu sei que o produto mais caro que foi vendido aqui entre o dia 1 e o dia 5 foi um produto de R$ 4.000. E aí, se eu observo qual é esse produto, é exatamente esse aqui, ó, que é o celular. Então, essa métrica aqui talvez seja interessante a gente deixar. Seria o quê? R$ 4.000 é o valor mais caro que eu encontrei aqui de venda. Então, quer dizer, muitas vezes essa informação ela vai nos orientar a fazer o seguinte. A equipe do marketing ela pode tentar trabalhar de tal forma que ela tente aumentar as vendas desse produto que tem o maior valor. Por quê? Porque quanto maior o valor, maior o seu lucro. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 10% de lucro em qualquer um desses produtos. Se você vender um produto de R$ 500, 10% dele, vamos ver quanto que dá. Fazendo uma conta bem rapidinho. Ó, vou fazer melhor. Vou colocar aqui igual esse valor vezes 10%. Então, é 10 dividido por 100. Vamos ver quanto que dá. Então, ó, esse valor aqui, se eu conseguir vender uma televisão, eu vou ter R$ 200 de lucro. A gente colocando como base 10% do valor. Se eu vender um micro-ondas de R$ 500, eu vou ter R$ 50 de lucro. Agora, se eu vender um celular de R$ 4.000, é claro que essas margens aqui podem variar, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente ter uma noção de raciocínio. Se eu vender um produto de R$ 4.000 com celular, na teoria eu ganharia R$ 400 de lucro. Então, ó, muitas vezes você trabalha o marketing para vender um micro-ondas, mas aquele micro-ondas te rendeu apenas R$ 50 de lucro. Sendo que se você tivesse focado em vender um celular de R$ 4.000, você teria um lucro de R$ 400, que seria um lucro 8 vezes maior do que o lucro do micro-ondas. Então, essa métrica aqui do máximo, ela é interessante para esse tipo de pensamento. E, da mesma forma, a gente pode botar um mínimo para ver qual o produto mais barato. Porque aí a gente vê, esse produto mais barato de toda a lista é R$ 500. Então, por aí a gente consegue fazer algumas pontuações. Vamos deixar o máximo e beleza. Certo, então vamos lá. Já calculei aqui o lucro, não tem necessidade agora. Vamos ver essa questão aqui do subtotal. Como que a gente vai fazer o subtotal? O subtotal é a gente pegar o custo unitário e multiplicar pela quantidade. E aí o que que a gente faz? A gente pega e simplesmente coloca um igual, clica na célula que tem a quantidade vezes o custo unitário. Dá um Enter. Automaticamente todos os outros foram preenchidos. Então, a tabela ela já tem mais um item que ela se destaca, que é essa questão da automatização. O que que acontece? Se você tivesse apenas um intervalo aqui qualquer e não tivesse formatado ele como tabela, o que que acontece? Ele não iria preencher isso aqui automático. Então, a tabela ela vem exatamente para isso, para conseguir organizar e automatizar processos. Então, perfeito. Então, fiz de uma, já calculou de todas. Então, aqui a gente tem um subtotal. Então, no dia 1/8/2024, o vendedor João vendeu o produto televisão, vendeu uma quantidade de 3, então são 3 televisões, a um custo unitário de R$ 2.000. Logo, o subtotal no dia 1/8/2024
do João, ele é R$6.000. Por quê? Com base na televisão, né? A não ser que ele tenha vendido outras coisas. Mas então ele fez R$6.000, porque foi 2.000 vezes 3, que dá 6.000. Já o Emerson, ele fez 3.000 vezes 1, dá 3.000. O Elias, ele fez 750 vezes 3, então dá 2.250. E assim sucessivamente. E aqui, ó, ele tá como o formato de... Ele pegou, isso aqui ele veio aleatório, né? Tá no formato de contagem. Mas aí você pode vir aqui, ó, e colocar soma. Pronto. Então agora a gente tem o somatório do subtotal. O que significa isso? Esses 30.750 significa o quanto obteve de receita, que não é o lucro, é o quanto a empresa vendeu do dia 1 ao dia 5. Onde 30.750 é o total de todos os vendedores. Perfeito? Então, agora a gente está com uma planilha toda preenchida e vai poder fazer melhores análises. Ok? Então, até mais, pessoal.